Amém, graças a Deus. Tempo muito especial, tempo de Deus. E eu creio que Deus determinou lá na eternidade que esse dia 12 de outubro aqui tinha que ser muito especial para nós, para essa congregação, para nossa paróquia. Deus tem colocado uma palavra muito forte na nossa vida sobre transformação, sobre agonia. Agonia como quem está para dar a luz. Agonia como quem está com dores de parto. E já tem algum tempo, desde a pandemia que a gente vem compartilhando aqui, que Deus estaria submetendo a humanidade toda a um processo de transformação. Por isso talvez você tenha vindo numa das reuniões desse ano mais desafiadoras para a sua vida, para a nossa vida. Eu creio que eu estou vivendo isso na minha vida pessoal. Eu estou vivendo dores como quem está para dar a luz. Dores de entranha, de interioridade. Tendo que verificar muita coisa. Não no tipo de pensamento, mas na orientação dos meus pensamentos. E às vezes a gente tem a tendência de achar que a vida está desorganizada, sendo que a vida foi feita para ser desorganizada. Uma criança não vem para ficar escrava da sua organização. Ela vem para desorganizar a sua vida de modo que ela encontre a sua direção. E hoje os filhos estão ficando escravos da nossa organização. E não mensageiros, messias da nossa orientação. Eles vêm para se ocuparem e não para nos provocarem. O filho não é escravo de uma ocupação. O filho é a mais bendita de todas as provocações. Agora, quando as provocações são bonitas, aí fica mais fácil. Mas tem vezes que a mais bela das provocações, só porque não corresponde às nossas expectativas, se transforma num dragão de Komodo. Aqui só tem gente bonita para ser batizada, por enquanto, até vocês desapontarem a expectativa de alguém. E aí você fica sendo a pessoa mais horrorosa do mundo. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Por isso, eu estava essa semana num grupo de pastores, de líderes, gente do Brasil inteiro, e entendendo que a Bíblia diz que nesses dias, Deus ia abalar os fundamentos, abalar céus e terra, para que todas as coisas abaláveis da nossa vida sejam abaladas e permaneçam as inabaláveis. Então quem sacode a vida da gente para ficar lá só o que tem que ficar é o próprio Deus. Então os filhos não vêm para se conformarem, os filhos vêm para quê? Abalarem. O Jairo sabe bem o que eu estou fazendo, porque por mais bonito que o João Henrique seja, ele é genro. Ô João, você não sabe o que é para um pai, um genro bonito. Era melhor que você fosse feio e pobre, tá entendendo? Entendeu? Esse menino não é a resposta de oração do seu pai, ele é o maior perigo que o seu pai está enfrentando, entendeu? Porque ele é capaz de gerar no seu coração sentimentos que nem o pai ajuda, entendeu? Agora, se ele fosse feio, sem educação, pobre, aí você ia correr para o seu pai e vai, pai, me ajuda lá com o João Henrique. Aí tinha salvação para ele. Mas agora, menina, com um genro desse... a carinha dele. Ele sabe o que eu estou falando. Pode levar essa menina para os confins da terra.
E ele é que ainda vai ter que arrumar dinheiro para visitar eles lá, porque ele mesmo não vai nem estar com tempo para vir aqui. Você está entendendo? Então você vai juntando aí, viu? Trabalha bastante. Glória a Deus, Davi. Quem mandou você casar com um anjo? Ainda vai lá e batiza de mensageira. Se tivesse juízo, batizava ela assim de pedra, pilar, coluna. Por que você não batizou ela de poste? Dá tempo ainda de, sei lá, mudar o registro dela. Fala assim, Deus, eu estou arrependido. Não quero que a minha filha seja uma mensageira anjo, que só escuta o Espírito Santo. Sabe qual é a primeira coisa que você vai querer na sua vida? Cortar as asas desse anjo. Você sabia de que você batizou sua filha, não? Eu vou ler para você, porque você achou que era Carolina. Você não achou que você tinha uma Carolina e uma Maria Fernanda? Achou? Cadê? Eu anotei aqui. Ah, tá aqui. Não, tá aqui. Você está sentado? Você sabe o que quer dizer Maria Fernanda, não? Maria é porque ele pensou que estava batizando você de mãe de Jesus, a Imaculada, entendeu? Mas ele meteu um Fernando aí, acabou com a vida dele. Porque é o seguinte, você está preparado para casar com a Fernanda? Porque é o que você está querendo, é o seguinte. Fernanda quer dizer ousada na luta pela paz, viajante. E corajosa para viajar e lutar em favor da paz. Você não sabia dessa, né? Aí, a menina que é ousada, viajante, labareda de luz em favor da paz, é irmã de uma menina chamada Carolina, que você olha assim, é docinho, né? Mulher forte, livre e que luta pela liberdade do povo. Então hoje nós vamos batizar uma viajante, corajosa, labareda, uma mulher ousada, junto com a menininha, que é mensageira. E como testemunha nós temos um homem aqui, que o nome dele é um bom governante da família. Amém, Fernando? Só um bom governante da família para dar conta de uma mulher que é labareda de fogo e quer lutar pela paz, amém? Porque vai ser tensa essa relação aí. Glória a Deus, irmão. Aleluia. E como eu disse, eu estava conversando com alguns irmãos e eu estava dizendo que assim, presta atenção, você sabe que eu não me furto a entender a pedagogia, porque eu entendo que nada na vida é por acaso, eu entendo que Deus está conversando com a gente o tempo todo, toda hora, no calendário. Deus colocou a lua e as estrelas para governar o dia e a noite. Então, tudo na vida tem uma pedagogia. A gente foi distraído e achou que era uma metodologia. A gente achou que o nascer do sol, o pôr do sol, a lua, as estrelas, era só para ficar aí enfeitando. A gente acha que aquilo é uma luzinha colocada lá de qualquer jeito. Não. Os magos só conseguiram achar onde é que Jesus estava porque prestaram atenção nas estrelas. O homem só vai encontrar paz de coração se ele entender o ritmo do sol, que nasce e se põe. Nós fomos ficando distraídos com os processos e nós então ficamos burros. Aí nós temos que consertar isso a custa de remédio. Não é não, doutor? A melhor cura para a ansiedade continua sendo observar os passarinhos e as flores. Contemplar. A melhor cura para a ansiedade não é antiansiolítico. É contemplação. Amém, doutor? Não está correndo o risco de eu tirar o emprego dele, não. Pelo contrário, o que esse homem mais queria na vida é um dia acabar os clientes. É verdade. O que você mais quer na sua vida? Acabar com o remédio com os clientes. Qual um jeito prático de Usar toda a racionalidade para contemplar todas as coisas da nossa vida. resgatar a sensibilidade? Mas nós vamos ficar distraídos.
Amém? Amém? Então, curiosamente, esse ano no Brasil, o descobrimento do Brasil voltou a coincidir com a Páscoa. Então o Brasil foi descoberto pelo mundo velho. Sabe o que quer dizer o mundo velho? Acabou, está tudo velho. Aquilo que você está querendo repetir, um dia cansou. Aquilo que nós estamos querendo imitar, não tá para trás, já esteve na nossa frente, acabou. Nós estamos querendo refazer uma coisa que o povo estava querendo ficar livre e viu na gente a possibilidade de ser novo. Nós já fomos a esperança. Maria Fernanda, Carolina, Angelina, João Henrique, não são para vestir as roupas velhas do que já passou. Eles não têm que pagar caro para voltar a ser o que já deu. Eles estão aqui para ser luz de esperança, fé, rumo, direção. Amém, amados? Descobriram, e a gente é a última fronteira de esperança que a humanidade tinha. Sabia disso? Que nós fomos batizados de a última fronteira, o limite, o lugar onde a humanidade deveria estar fazendo a curva. Então esse aqui não eram para ser jovens mal resolvidos, tentando comprar com dinheiro aquilo que fala das carências dele, para compensar a sua falta de identidade e de propósito. Não! Nós estamos aqui batizando hoje a evolução da espécie. Esses jovens aqui representam aquilo que todo ser humano pode ser. E sabe o que eles estão se tornando? O Brasil está se tornando o maior berço de gente ansiosa do planeta. E nós estamos colocando tanta culpa nesses jovens de ter que corresponder à nossa expectativa e não à liberdade de serem quem foram feitos para ser, que hoje o Brasil é a maior concentração de burnout na liderança jovem corporativa. Nós queremos batizar você de esperança, para que você seja bom governando a sua casa, e essa mulher possa ser ousada, intrépida, na busca pela paz, e não com a culpa de corresponder à nossa expectativa. Para sua mente pegar fogo, e não para fritar. Glória a Deus, amados. Em nome de Jesus. E aí, como coincidiu a Páscoa, nesse descobrimento, o Dia das Crianças acontece no primeiro dia da semana. Vamos aproveitar o Dia das Crianças para começar uma nova semana nesse país. Eu quis muito comemorar esse Dia das Crianças aqui, com todo mundo. E por uma coisa providência de Deus, o que nós mais estamos fazendo desde o primeiro culto hoje, sabe qual é? Batismo. Vamos ser batizados. Aproveita essa hora agora para ser batizado junto com esses jovens, com essas crianças. Faça hoje o seu batismo e fala, sabe Deus, eu quero celebrar hoje o meu dia da criança num primeiro dia da semana. Eu quero a oportunidade, a condição de me libertar das minhas culpas, das minhas ansiedades, das minhas cobranças, dos meus desapontamentos, das minhas expectativas, das minhas frustrações. Glória a Deus. Amém. Então vem cá, primeiro, a família da Angelina. Porque a Angelina me mandou um recado muito educado. E o pai dela achou que eu não tinha recebido o recado, mas eu recebi o recado desde a primeira criança que nós recebemos lá em casa. Que ela tem vontade de comer, e a hora que ela tem vontade de comer, ela estranha todo mundo. Então nós vamos fazer a da Angelina primeiro, tá bom? Porque ela tem a preferência aqui na fila, tá ok? Vocês seguram a onda aí? Amém. Vocês sabiam que vocês iam ser batizados no dia da Angelina? Olha que coisa mais linda. Amém? Olha que providência. Olha o tanto que essas tias dá mais animada, essa vozinha. Seus pais estão aí com você? Ah, tá aqui, já chegou aqui. Eita, as vó. As vó ficou doida a cabeça. E os pais inchados. Ei, Fabão. Tá aí, velho. Tá funcionando, apesar de nós, viu?
Teve dia que você achou que não ia funcionar, né, Fábio? Deu certo. Dá, pai. Melhor do que nós. Aí, ó, tudo melhor do que nós. Sabe melhor quem encomenda. Muito melhor. Graças a Deus, porque se tivesse sido do jeito que encomendou, era de acordo com as nossas carências. Todos. Amém? E aí eu quero ler para vocês o que isso representa. Por isso nós não estamos com pressa, não, porque hoje aqui o dia a gente tirou para falar sobre batismo. De todos os ritos que a religião foi desenvolvendo, vocês fiquem em pé, só um minutinho e aguenta. A igreja quis conservar na sua reforma de valores, ela só conservou duas coisas, o batismo e a ceia. Porque ela quis conservar ritos que não são litúrgicos, mas são pedagógicos. Então o batismo não é a liturgia de garantir a salvação da Angelina. O batismo é a pedagogia da gente entender que a gente é família. Eu sei, eu estou lembrado. Ele é filhado. Não é, Bruninho? Meu Deus. Tá tudo certo, tá funcionando. Desfruta. Faz ó. Aproveita. Vem. Oh, Jesus. Então, eu vou ler com vocês. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito te dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Sabe o que quer dizer isso? Sabe o que essa promessa de Isaías está dizendo? É que nunca dependeu da gente. Nunca. Sabe quem é Jessé? Jessé é filho de uma prostituta que foi salva. De um casamento que era para ter dado errado. Na história do Jessé tem Betseba, tem Raabe. E sabe como é que Jesus é rei de Israel? Vou explicar. Jesus é rei de Israel porque ele é da tribo de Judá. E sabe de quem que Judá é filho? Judá é o quarto filho de Lia. Sabe quem é Lia? É a mulher que Jacó, que era enganador, casou enganado. Então ele não tem hierarquia porque ele não é o primogênito. E ele só casou com a mãe do Judá, que é o quarto e não tem hereditariedade de direito, porque o sogro dele meteu ele na cachaça e ele acordou pensando que estava casado com a mulher e descobriu que estava casado com outra. Essa é a raiz de Davi. E ainda que essa raiz seja cortada, ainda que tudo que era para dar errado, tudo que era para dar errado até Jessé, tudo que podia ter dado errado na vida de Davi, deu. E aí, além de ter dado errado, um pau esquisito lá foi cortado. E desse pau que foi cortado, tendo dado tudo errado, nasceu um broto. E sabe o que diz esse broto? Esse broto repousará sobre ele o Espírito Santo, que vai dar sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho governante e poder poderosas. E o Espírito que leva para tudo quanto é lugar anjo. E que não depende e nem está refém da vontade dos homens, porque nunca dependeu. Foi daquilo que podia ter dado errado. Foi daquilo que aparentemente nunca poderia ter dado certo. Sabe o que esse texto está dizendo? Que é da raiz de Jessé nasceu Davi,
repousa sobre ele. E Davi é da tribo de Judá. E sabe quem é o pai de Judá? É o cara que casou achando que estava casando com a mulher que ele amava. E no dia que ele acordou, descobriu que estava casado com a mulher que ele não gostava. Igualzinho muita gente aqui. Um dia você foi lá e casou achando que você estava casando com a mulher que você amava. Até que um dia você acordou e viu que estava dormindo com a mulher que você não gostava. Agora você vai ter que amar a mulher que você não gosta para você finalmente poder gostar da mulher que você ama. Quem está liberto aqui hoje? Porque nunca foi isso. Nunca foi o que eu gosto ou deixo de gostar. O que eu preciso ou deixo de precisar. Sempre foi aquilo que é o propósito de Deus nas nossas vidas. Esse é o nosso batismo. Amém? Glória a Deus. Ainda que um dia você acorde dormindo com a mulher que você achou que você amava, e você acorda com a mulher que você não está gostando, firma uma palavra de fidelidade para você poder finalmente gostar da mulher que você ama. Aprendendo a amar a mulher que você não gosta. Para que isso aqui seja um broto de esperança. Um sinal da fidelidade. E não das suas competências, nem das suas ansiedades. Amém? Cadê a água do batismo? Tá por aí? Vem cá. Segura aí, vô. Vem cá, chama os outros vô aí, vem cá. Deixa ela pôr a mão aí que ela perde o susto. Pronto. Olha, você viu aqui? Tá frio? Não era pra estar não. Nós vai lá e chama a atenção de todo mundo. Vamos. Angelina, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O seu nome é fluxo. É vento, é movimento, e ninguém poderá deter o seu movimento. Seu nome, Angelina, é liberdade, porque você veio para conduzir todo esse povo aqui à liberdade. Sua família é uma família que tem muitas atividades, mas que agora recebeu um vento. Amém? A Angelina veio para ser vento, no meio de muitas atividades. Glória a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Vamos tirar uma foto junto aqui? Bom dia. Ser bem breve aqui. Alegria estar aqui hoje. A gente fez questão de batizar a Angelina. Ela vai fazer 6 meses essa semana. A gente fez questão de batizar ela aqui na nossa comunidade, nossa igreja, baseado naquilo que Jesus nos ensinou. Nos 3 evangelhos, a mãe de Jesus e os irmãos deles chegam para ele e mandam chamá-lo, né? E vão chamá-lo e Jesus pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí ele mesmo responde: esse aqui são a minha mãe, esses são meus irmãos. E é isso que a gente quer ensinar para Angelina desde o começo. Que ela tem um pai, não sou eu, mas ela tem um pai e tem uns irmãos. E tem a família dela. É esse ensinamento. E a gente fez questão de batizar aqui na igreja. Porque se um dia alguma coisa acontecer comigo, com a Bruna, a Angelina vai saber que ela tem uma família. Vocês são a família dela. E esse é o compromisso que a gente quer perante vocês e compartilhar com vocês esse privilégio de ensinar a Angelina no caminho que deve andar. Amém. Era só isso. A gente distribuiu essas lembrancinhas com o nome dela. Não só uma lembrancinha, mas um marco do compromisso feito de Deus com ela e com a igreja, que são vocês. Vocês vão receber uma lembrancinha aí da casa do Davi. E se ele falasse o que eu vou falar agora, eu ia repreender que é demônio. Agora, sendo eu falando, é o Espírito Santo. Vocês vão experimentar um negócio que ele está dando para vocês de presente. Mas se você vai gostar tanto que você vai querer comprar. E aí ele vai ter para vender. Tá bom?
Pensa um doce de leite que só podia ser vendido para maior de 18 anos. Porque causa dependência. Então, cuidado. Se você estiver num momento muito carente, não coma, porque vai causar dependência. Coma junto com um amigo, pra você não comer tudo, tá bom? Muito bom. Tem para vender, não tem? Mas ele foi tão elegante que ele nem pôs o número no telefone. Mas depois você pode perguntar para ele que ele sabe, tá bom? Valeu, graças a Deus. Ih, Leão. Vamos tirar a foto. Cadê a Lana? Chama a Laninha. Bem, Lana. Ô vó, você está sendo chamada aqui. Vai caber todo mundo aí, Lana? Ou então você tira fio. E agora nós vamos chamar aqui a outra família. A família do Jairo, vem cá. Pronto. Ótimo. Eu não quero esquecer o nome de ninguém. Pronto. Não, tá tudo certo aqui. Ah, é. A Luciana e o Felipe, que são os pais do João. Cadê a Luciana e o Felipe? Vem cá. Ih, trembão. Hoje, como eu disse, como é o dia da nossa criança, receber o reino de Deus como criança, como promessa, e não como capacidade. Por uma providência de Deus, a gente vai celebrando. Nós estamos celebrando o batismo. Então, não fique esperando que hora que vai começar, não. Hora que terminar isso. Não. Essa é a mensagem. É sobre isso que a gente quer falar. Amém? É sobre isso. Para que haja esse batismo. Porque o batismo nunca foi religioso. Era para ser um ato de testemunho, de fé, de palavra empenhada. Muita gente pergunta para mim por que a gente batiza criança. E sabe qual é a pergunta que eu faço para os pais que perguntam para mim se a gente batiza criança? Eu sempre pergunto para eles, por que a gente batiza criança? Eu pergunto para eles, quantos anos o seu filho tinha quando você registrou ele? Quantos anos seus filhos tinham quando você registrou eles? Quantos anos? Dias. Por que você não esperou ele ficar velho para saber se queria ser seu filho? Por quê? Então eu posso ter fé a respeito dos meus filhos, mas não tenho fé de que eles são filhos de Deus. Então a minha credibilidade vem antes da credibilidade de Deus. Eu estou ensinando ele a crer que ele é meu filho antes de ensinar para ele que ele é filho de Deus. Então, ser filho de Deus é uma opção e de mim é uma decisão. E por que ele acredita que ele é seu filho? Porque você nunca ensinou outra coisa para ele. Batismo que salvava era o de João Batista. Batismo de arrependimento é o de João Batista. Desde Jesus, o batismo não é para arrependimento. Desde Jesus, o batismo é o do Espírito Santo, que testemunha de que nós somos filhos de Deus. Então, o batismo de Jesus não é o batismo de um arrependido. O batismo de Jesus é um batismo de fé. Eu recebi o Espírito Santo e o Espírito testifica que nós somos o quê? Filhos de Deus. Como agora a gente testificou e deu testemunho, nós recebemos o Espírito. Quem aqui tem o Espírito Santo? Quem aqui tem o Espírito Santo? E o Espírito Santo testifica que a Angelina é nossa irmã. E aí nós somos na vida dela o testemunho de que ela é nossa irmã. Amém? Então isso é pedagogia de família. E aí eu estava falando com essas meninas aqui, quero falar com você. Recebe o que está acontecendo aqui como um sinal de esperança. Sabe qual o maior milagre que a humanidade pode ver? O maior milagre que a humanidade pode ver nos dias de hoje
Não é um paralítico andando, não é um cego vendo, não é um surdo ouvindo, não é um mudo falando, não é um leproso sendo curado. Isso, a ciência hoje já compensa. A ciência hoje compensa a surdez, compensa a fala, compensa a mobilidade. A única coisa que o ser humano nunca vai conseguir fazer é um rico entrar no reino dos céus. Porque quanto mais rico a gente vai ficando, quanto mais poderes a gente tem, mais incrédulo a gente se torna, porque a gente começa a substituir a nossa fé pelo dinheiro. E aí é tão forte isso que eu não preciso mais ter fé para viver o processo. Eu só preciso ter crença para ter dinheiro para comprar aquilo que a minha pressa não quer viver. Então, como eu não quero viver o processo, eu vou arrumar um jeito, eu vou entrar numa faculdade que vai me ensinar a ganhar dinheiro para eu não ter que sofrer o processo. Aí, o que é o amor? Fala para mim, o que é amor? Amor é gostar de roupa boa? Não, amor é ter paciência para vestir o outro. Aí, como eu não quero ter paciência, o que me ajuda a não ter paciência? Dinheiro. Quem tem dinheiro não precisa ter paciência, não. Quem tem dinheiro não precisa ser longânimo. Quem tem dinheiro não precisa nem gostar e nem ser gostado. Só precisa ser precisado. Ou você tem trabalhador porque você gosta deles? Não, você arruma trabalhador porque precisa, né? Se ele for ruim, você demite, contrata outro, paga um pouquinho mais para te dar o que você precisa ou quer. Por isso que o Espírito Santo vai levar a gente para um lugar onde ele tem que tirar tudo, para a gente entender o que a vida é. E a vida não é uma necessidade sendo satisfeita, a vida não é um interesse sendo contemplado e nem um direito sendo garantido. E quando a gente vai para um certo nível de vida e mundo, a gente entra num mundo onde as necessidades foram satisfeitas, os interesses estão sendo contemplados e as riquezas estão garantindo o direito. Sabe o que isso mata? A vida. Então sabe o que é a coisa mais comum hoje entre as pessoas mais abastadas? É que elas vão tendo poucos filhos. E os poucos que elas têm são incrédulos, são céticos, são soberbos. Então ver vocês aqui é como ver o broto de Jessé. Ver vocês aqui assim, ainda que ter tudo certo, e o tudo certo fica tudo errado, nós vamos continuar tendo esperança. Porque aqui todo mundo lutou para dar tudo certo. Sabe o que tem aqui na frente de vocês? A grande maioria aqui é gente que deu certo. E sabe o que eles descobriram depois de ter dado tudo certo? Que não deu certo. Custou caro para muita gente aqui ter dado certo e descobrir que não era nada disso. E sabe o que pode devolver a esperança para nós? Nossos filhos. Amar o Senhor e não nossas riquezas. Amar quem a gente é e não o que a gente pode oferecer. Amar ficar pelado e não gostar de ter uma grife estampada no peito. Andar a pé e não de carro chique. Aí eu gosto de andar de carro chique, porque eu gosto de dirigir, quem não gosta? Mas também sem andar de carroça. Amém? Pensa um cara que sabe comer um bom tartar de filé importado, picadinho na faca, com aquela gema mexida. Amém? Mas pensa um cara que gosta de lambuzar o dedo e ficar fedendo piqui uma semana, desde que eu esteja entre amigos. Família. Glória a Deus. Amém, irmãos?
Vocês são hoje o batismo da nossa esperança. Para você não ter medo de ter filho. Glória a Deus. E nem ficar preocupado com o futuro deles. Está aqui. Rebentos de oliveira, nascido de um lugar seco e de um pau cortado. Glória a Deus. Sabe o que é esse lugar? É a gente aqui. Um lugar de gente cética, ocupada, ansiosa, empoderada, muitas vezes soberba, endurecida, que perdeu a sensibilidade. Aí Deus vem e nos presenteia. Sabe quem quis ser batizado aqui? Eles. Principalmente elas. E o João, que não é nada bobo, é bom governando da casa dele, falou: eu vou perder a chance de ser batizado junto com a mulher que eu estou amando? Você tá louco. Não foi, João? Estou te entregando, não. É porque todo homem sempre acha que pode ficar para depois, até que a mulher dele fala que tem hora para... Entendeu? Glória a Deus. Vocês querem falar alguma coisa? Eu acho que você quer. Oi, gente, tudo bem? Bom, estou muito feliz de estar aqui. Porque aqui é um lugar que eu cresci. E minha mãe sempre me trouxe. Agora ela está fazendo parte do Ministério Infantil. E eu percebi que eu tinha que batizar, que tinha que voltar pra cá quando eu mudei pra Ribeirão, né? Eu mudei pra estudar. E lá eu vi na faculdade, né, que a gente não é nada sem Deus. E eu sinto muita falta porque é muito diferente. E eu sou muito diferente dos meus amigos de lá. E eu tô muito feliz por ter essa iniciativa, por ter o João, que eu chamei para batizar comigo, ele aceitou. E a Carolina, minha irmã, também. Eu espero que isso também seja muito bom para você, que você consiga ser flechas, que... Minha mãe sempre fala isso, que a gente consiga ser flechas que influenciam os nossos amigos a acreditar, ajudem eles. E eu tô tentando, meus amigos, a gente vai na igreja lá em Ribeirão. E eu tô muito feliz mesmo. Muito obrigada, pastor. Nós é que estamos agradecidos. Quem está agradecido aqui? De ter sido escolhido na eternidade para ver. Quem está se sentindo assim eleito aqui hoje? Para dar esperança para sua casa. Amém? Glória a Deus. Nós não somos eleitos. Não é uma herança que a gente está vivendo aqui. Amém? Recebe isso. Sempre foi a promessa, nunca foi o serviço. Não é a roupa que você quer que eles vistam. É a roupa da qual eles já vieram vestidos. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Vem cá, bem, ajuda aqui. Ninguém vai conseguir segurar você. Aleluia. Você é uma inspiradora de movimento. Você é uma inspiradora de movimento. É uma disposição. É uma força incansável de colocar todos em movimento. É uma inconformidade. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia. Carolina, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seu nome é nobreza.
a nobreza, uma gentileza, uma bondade, uma nobreza que vai constranger. As pessoas vão ter vergonha de ser sem educação na sua frente, sem você falar nada, sem falar nada. As pessoas vão se sentir constrangidas. Você foi levantada para ter a força de quem estabelece o padrão. Um padrão, uma referência. E você sabe que já está acontecendo isso. Tem certos assuntos que só está acontecendo até você chegar. A hora que você chega, o povo fica com vergonha de falar na sua frente. É assim ou não é? Não é? Não é, Fernando? Amém? Glória a Deus. Esse é o movimento, a força, a autoridade. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Vem cá, Mateus. Vem cá, corre aqui. Manda água no homem aqui. Cadê o Pedro? Vem cá, cadê o Pedro? Cadê? Estava aqui tocando. Vamos lá. João Henrique, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seu nome é segurança. A autoridade de quem sabe orientar. Muita gente vai querer que se organiza. Não. Você vai orientar como é que pode ser desorganizado de acordo com o propósito para não ser bagunça. O propósito desorganiza. E organizar muitas vezes bagunça. Tem muita coisa que só está bagunçada, João Henrique, porque foi organizada fora do propósito. Mas agora você vai orientar a bendita desorganização para cumprir o propósito. Você é um orientador e não refém das organizações humanas. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Glória a Deus, amados. Quem recebe? Você escutou isso aqui? Amado, você não é um problema a ser resolvido através de um serviço bem feito. Todos nós somos uma virtude a ser revelada através de um trabalho feito com dedicação. Dedique-se ao trabalho que revela a virtude que você representa, mas não se ocupe do serviço que tenta resolver a necessidade que você aparentemente tem ou o problema que você aparentemente carrega. Você não é um problema a ser resolvido, você não é uma necessidade a ser satisfeita, você não é um direito a ser garantido, você não é um interesse a ser contemplado. Vou repetir. Você não é uma necessidade a ser satisfeita, não fique nesse lugar. Você não é um interesse a ser contemplado, você não fique nesse lugar. Você não é um direito a ser garantido, você não fique nesse lugar. De modo que você tenha que prestar serviço, ser refém de uma atividade. Passar de fazer uma necessidade, contemplar um interesse ou garantir um direito. Você foi chamado para trabalhar a possibilidade de que a virtude seja revelada. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Pode falar. Amém. Bom dia, igreja. Tem gente feliz aí? Muito alegre, em Dia das Crianças. Realmente muito inspirador para nós, muita coisa acontecendo. Vem aqui para dar um aviso muito rápido de tudo aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, na nossa comunidade. Se abriu uma oportunidade e algo incrível que aconteceu na minha vida, de poder participar de uma conferência, de algo extraordinário que Deus está fazendo na nossa comunidade, no próximo fim de semana. No próximo fim de semana em Brasília. Tanto que Deus fala com essa cidade, tanto que Deus fala com essa capital desse país. Vamos ter uma conferência chamada Connection, que é uma conferência intermissional entre jovens, entre pessoas missionárias da Europa e do Brasil. E nós estamos juntos, nós estamos mais que conectados com essa galera e a gente vai ter um momento lá, nós vamos ter tantas atividades, vamos ter momentos assim proféticos nesse fim de semana. E eu queria convidar os jovens que são o alvo dessa conferência, que são o alvo desse mover que Deus está fazendo. E eu queria convidar os jovens a me procurarem para a gente poder ir junto para Brasília no próximo fim de semana. Vai ser na sexta à noite, no sábado, no domingo a gente retorna. Então, você que tem interesse, você que tem esse chamado, muitos jovens foram para a Euromission. Cadê os jovens que foram para a Euromission aí? Muitos jovens viram a realidade lá. Muitos jovens viveram isso que Deus está fazendo.
Por isso eu quero te convidar, te convocar a estar junto comigo lá e a gente poder viver esse mover de Deus. Paulo Júnior vai estar lá, tantos outros pastores missionários vão estar lá, para a gente poder viver Gente isso. da Europa, Polônia, Alemanha, Inglaterra, vai ter muita gente lá de vários lugares, tá bom? Piracanjuba, Timóteo, dos lugares mais conhecidos e dos lugares mais remotos, mais longínquos, entendeu? Amém, família. Então todos que tiverem realmente esse desejo do coração, e quem não tiver também eu vou procurar, mas me procurem, viu? Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece alguém que fez aniversário essa semana ou não? Conheço, Conhece? claro que conheço. Ele tá ali morrendo de medo de nós esquecer dele. Eu acho que ele, É. com certeza, né? Vamos pagar o mico e cantar Vamos. parabéns pra ele? Não. Vem cá, porque vem sabe- cá. Vem cá aí. Agora ele é tímido, né? Agora ele tá tímido. Pra falar do aniversário. Foi aniversário do Matheus ontem, gente. Ei! Eu queria honrar a vida do Matheus, porque acho que há três anos atrás o Matheus, cheguei no resenha. E eu cheguei, cara, com a cabeça muito, muito fechada, aquela cabeça muito religiosa. O Matheus já me chamou pra relação, me puxou, foi me discipulando. Eu não tocava, não cantava, achava que fazia alguma coisa. O Matheus falou: não, pega esse violão aí. Eu falei assim: o quê? Fazia os trem, louvor feio, tudo errado. O Matheus falou: é isso aí mesmo, vai pra cima, tudo. E é hoje quem me pastoreia, me ensinou o que é trabalho. Me ensinou que tudo é trabalho. E que isso me ensinou o que é o verdadeiro trabalho, né? Que isso é uma alegria. Meu amigo, eu te amo demais, você é meu pastor, e honrar a sua vida é uma das coisas, um dos privilégios maiores que Deus me deu, uma graça de Deus, viu? Amém? Agora, já que você deu esse testemunho, deixa eu dar um testemunho pra você. Você não sabe o tanto que esse cara tinha a cabeça fechada. E o tanto que ele era atrapalhado. Você não sabe o bem que você fez abrindo a cabeça dele. Se você acha que ele abriu a sua cabeça, você não tem ideia o tanto que você abriu a cabeça dele. Não fosse você, e esse cara estava perdido, entendeu? Eu conheci ele no limite da perdição. Ele estava quase assim, sem recuperação. Aí ele veio para cá, aí ele abriu a cabeça, casou com a Marcela. Ele é outro ser humano, ele renasceu, entendeu? Eu conheci ele era presidente de Grêmio Acadêmico de Faculdade Teológica Batista Radical. Pensa um cara que achava que só gente descerebrada batizava criança. Agora o cara tá livre, ama a Marcela, tá no meio de nós tudo aqui. Obrigado. Você vai lá, agradece, e Vamos. depois você volta, eu quero te agradecer de novo. Vai lá. Amém, Matheus. Obrigado que você... Não, vamos cantar parabéns pra você, rapaz. O mico aqui é completo. Vamos lá. Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Ô, gente, é só pro Batista, assim, matar um pouquinho de saudade. Que o Senhor te abençoe em santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Não tem jeito de cantar parabéns para um presbiteriano, para um batista, sem emendar uma coisa assim mais sagrada. Só parabéns para você. É muito mundano, tá bom? Muito bem, vamos terminar, né? Vamos, você conclui aí Isso, agora. agora vamos concluir. Você pode achar que não, mas nós estamos no mesmo alinhamento desde a primeira reunião. Até sugiro a você, dê uma olhada lá na primeira reunião, dê uma olhada sobre o que nós conversamos lá na primeira reunião e o que a gente vai concluir aqui agora. Eu vou começar com uma história para a gente voltar ao batismo aqui. Há uns anos atrás, meu filho mais velho chegou para mim e falou assim: pai, eu quero mudar de curso. Decidiu lá no curso dele lá que ele queria mudar de curso. E eu não tenho nada, absolutamente nada contra ninguém que muda de curso. A Luciana mudou de curso, né? Não tem nenhum problema mudar de curso. Várias vezes, exatamente. Quando eu dava aula lá no Colégio Agustiniano, o Colégio Agustiniano tinha uma coisa muito legal, mais ou menos ali no meio do ano, fazia uma mesa com profissionais e convidava
ex-alunos do Colégio Agustiniano, tipo o Anderson Pansieri, que estudou lá, e é um grande jornalista, ia lá, trazia advogados, médicos, né, para falar para os meninos lá a respeito disso, porque naquele momento as pessoas achavam que a decisão de um curso era um negócio irredutível, né, completamente irredutível. Então, em primeiro lugar, tem absolutamente nada contra ninguém que troca de curso. Mas no caso do meu filho, quando ele veio conversar comigo, eu fiz para ele uma série de perguntas a respeito do porquê que ele mudaria de curso. Essa é a questão. Por que eu estou tocando nesse ponto com vocês? Porque eu acho que grande parte do nosso trabalho como pais, pai e mãe, é de fazer algumas perguntas e gerar algumas dúvidas. Eu vou repetir isso com muito cuidado. Acho que uma boa parte do nosso trabalho enquanto pais é de fazer algumas perguntas ao longo do processo. Cada pergunta na sua hora, cada pergunta no seu momento, gerar algumas dúvidas. Mas eu quero concluir aqui com vocês hoje e voltar ao batismo. Que nenhum pai aqui, em nome de Jesus, gere uma dúvida na cabeça dos seus filhos a respeito de quem eles são. Então vou repetir. Faça as perguntas. No caso do meu filho, fiz logo as perguntas. O Luca me procurou esses dias para a gente conversar, fiz uma série de perguntas para ele. Acho que é isso. Faz parte do nosso papel gerar dúvidas em alguns momentos. Jesus fez isso em vários momentos da vida dele. Muitas vezes ele deixou as pessoas caladas com uma pergunta no ar. Então as perguntas são importantes, as dúvidas são importantes, menos uma dúvida. A dúvida daquela voz que vem representada no batismo. Você é meu filho amado. Essa dúvida só o diabo é que traz. E nós não representamos o diabo para trazer esse tipo de dúvida em nome de Jesus. Então nós fazemos perguntas, nós geramos dúvidas, mas quem se encontra com Jesus logo depois do batismo e logo depois que Jesus ouviu que ele era um filho amado, é o diabo dizendo: se você é filho de Deus, faz isso, faz isso. Percebem? Isso foi até onde nós fomos na primeira reunião, e agora eu quero acrescentar um pequeno detalhe aqui para a gente finalizar. Paulo diz assim: porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção. Presta atenção nisso, guarda isso, compartilha isso na sua casa. Receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Então perceba, quem aqui chama a Deus de Pai? Você e eu só dizemos isso porque o Espírito que foi derramado em nós coloca isso na nossa boca, porque senão nós não diríamos isso. Vou repetir. Todos os que chamam a Deus de Pai só chamam a Deus de Pai porque o Espírito foi derramado na vida dessa pessoa para que essa pessoa possa chamar a Deus de Pai. Todos. Então, se você e eu encontrarmos qualquer pessoa que chama a Deus de Pai, o que nós não vamos fazer em hipótese alguma? Gerar dúvida a respeito de quem essa pessoa é, em nome de Jesus. Nós podemos gerar todas as dúvidas, nós podemos fazer todas as perguntas, menos a respeito de quem ela é, porque a pergunta que leva em consideração quem ela é, não somos nós e nem o Espírito que faz. Quem faz essa pergunta é o diabo. É ele que questiona se você e eu somos filhos amados de Deus. Nós não vamos levar isso para as nossas casas. Amém? Nas nossas casas nós vamos gerar convicção de que todos os que nós recebemos lá são filhos e filhas amados por Deus. E agora eu quero ir para um segundo ponto. Nós fomos até aqui na primeira reunião. Na primeira reunião nós comentamos a respeito disso. Paulo Júnior acrescentou um detalhe muito rico, porque todas as vezes que nós tendemos a gerar dúvida a respeito do outro, no fundo nós estamos falando a respeito de nós mesmos. É bom que a gente entenda isso.
Quando eu duvido a respeito de quem o outro é, no fundo eu estou falando das minhas dúvidas. Cuidado. Então, se você em algum momento duvidar a respeito do que a pessoa está falando do ponto de vista de filiação, reveja a sua interioridade, porque pode ser que é você que tem alguma dúvida para ser resolvida com o espírito que está em você. Quando você coloca para o outro a sua convicção de quem ele é, a partir do que ele faz, quando você usa esse critério, sem perceber, você não vai passar no seu próprio critério de aprovação. Porque no dia em que você não conseguir manter o seu comportamento coerente para você mesmo, você não vai ter uma crise de comportamento, você vai ter uma crise de identidade. Então, se você não mudar o critério, aquilo que está colocando você em crise com o outro a respeito da identidade dele, é o que vai provocar a sua pior crise com você mesmo. Então, ou você muda os parâmetros na relação, ou você está criando condições para a sua pior crise. Por isso que é o seguinte: cuidado para que você não seja aprovado pelos próprios critérios com que você está julgando o outro. Isso é lá Provérbios. Provérbios diz assim: cuidado para você não estar sendo reprovado no critério que você usa para aprovar. O que você está impondo aos outros para conseguir aprovar eles, sabe quem vai reprovar? Você. Sabe quem no fim vai ficar reprovado pelos critérios que você usou para aprovar os outros? E aí sabe quem não vai conseguir salvar você? Você mesmo. Porque sua crise vai ser tão grande a respeito de você mesmo que você se perdeu na sua identidade. E aí você está tão impossibilitado de recuperar seu comportamento que não vai ter tempo para você ser salvo. Amém, amados? Nós fomos até aqui na primeira reunião. Agora eu vou acrescentar um último detalhe para a gente terminar essa segunda reunião aqui. Quando a serpente se encontra com Eva no Éden, o texto diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher. É interessante, a gente percebe o diabo quase sempre abrindo a boca para fazer perguntas, e elas têm sempre ou quase sempre a ver com a identidade. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma árvore do jardim do Éden? E aí a mulher responde. E aí no final ele diz assim: é que Deus sabe que no dia em que comerem dele, do fruto, os seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus. Então o diabo está dizendo como é que a pessoa vai ser. E está dizendo o seguinte: vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E aqui eu vou fazer um parêntese técnico. Eu já conversei sobre isso algumas vezes com vocês. Quando a gente lê essa expressão conhecedores, nesse caso aqui conhecedores do bem e do mal, a gente tem a ingênua ocidental sensação de que o que está sendo dito é: vocês vão saber o que é o bem e o mal. E não é isso. Conhecer aqui é uma palavra pequenininha chamada iada, que é a palavra utilizada para a relação mais íntima entre duas pessoas. Então, por exemplo, quando uma pessoa se dá a conhecer, ela abriu a sua interioridade mais profunda, ela é iada, ela se deu a conhecer, ela não se deu a entender. Então, um homem conhece uma mulher, significa que eles tiveram uma relação profunda. É essa expressão hebraica, essa expressão semita. Então, vou voltar ao texto. Quando o texto diz assim, que o diabo fala para a mulher: você será como Deus. Sabe como é que Deus é? Deus se relaciona com o bem e com o mal. É isso que o diabo está dizendo. Então o diabo faz perguntas que colocam a identidade de cada um de nós em dúvida, e ele faz perguntas que colocam a identidade de Deus em dúvida. Então vou voltar e termino por onde eu comecei. Vamos fazer todas as perguntas. Jeremias não teve dúvida, não teve dificuldade de chegar para Deus e dizer assim: Deus, eu sei que o Senhor é justo, mas eu queria conversar com o Senhor sobre a sua justiça. Ele não teve dificuldade.
Davi não teve dificuldade de trazer todas as perguntas para Deus. Mas são sempre perguntas como quem quer aprender algo para caminhar no sentido em que a vida aponta. E não como quem duvida daquilo que o outro é, daquilo que eu sou e daquilo que Deus é. A grande dúvida na vida de todos nós é se Deus é amor ou não. A fé é a fé em Deus como amor ou não. A nossa grande dúvida nunca foi a respeito da divindade. Se tem uma coisa que ninguém tem dúvida em nenhuma cultura, em nenhum momento, é a respeito de Deus como Deus que pode. A grande dúvida na história da humanidade é como é que um Deus que pode e ama permite as coisas que acontecem ao nosso redor. De novo, significa dizer que nós queremos entender. E aí nós partimos do pressuposto que Deus se relaciona com o bem e com o mal, como se ele não fosse a expressão do próprio bem e do próprio amor. E aí, Cláudio, quando a gente está falando desse relaciona, é assim, ó, o que o diabo está falando para a gente? É um pouco mais complexo do que apenas Deus relaciona com o bem e com o mal. Deus sabe separar o que está certo do que está errado. É isso que a gente queria. Quando ele está falando da árvore do conhecimento do bem e do mal, coma alguma coisa que vai ajudar você a separar exatamente o que pode dar errado e que com certeza vai dar certo. Quando você passa a viver a vida com o medo do errado na garantia do certo, você ganhou a ansiedade. Porque agora você vai ficar profundamente frustrado e deprimido quando deu errado, e você vai ficar profundamente presunçoso de achar que o seu certo vai te salvar. Então eu vou deixar de viver a vida pelo que ela representa, com medo de dar errado, e quando dá eu fico deprimido, e com a ansiedade de dar certo, e quando dá eu fico presunçoso. Acabou o relacionamento, porque agora eu tenho satisfação e não contentamento. Agora eu estou satisfeito, e eu só estou satisfeito enquanto uma necessidade está sendo satisfeita, um interesse está sendo contemplado e um direito está sendo garantido. A qualquer momento que isso fica comprometido, minha felicidade está comprometida. E aí Deus está mostrando para você que Ele é um pai contente e não um Deus feliz. Amém? Deus não é o Deus da sua felicidade. Deus é o pai do seu contentamento. Porque o diabo foi muito sutil. Ele usou uma frase parecida, é muito parecido, é muito próximo, perto, o que Deus Pai está falando, com o que o diabo, que queria ser Deus, está dizendo. O diabo queria ser Deus com Deus, e ele achou que ele merecia ser Deus com Deus, pelo poder que ele tinha, porque ninguém, nenhum outro ser criado, nenhum ser humano, nenhum outro ser criado, nenhum objeto da criação, tem tantos poderes mais perto da divindade de Deus do que Lúcifer tinha. Lúcifer era o organizador do céu. Por isso que o diabo vai querer que você tenha poderes para organizar a sua vida. Porque você vai pensar, o dia que a minha vida estiver organizada, do jeitinho que ela tem que ficar, eu vou ser feliz. Lascou! Porque uma febre de 40 graus num filho durante uma semana acabou com a sua felicidade. Um dente cariado longe de um dentista acabou com a sua felicidade. 3 dias de dor de dente é o inferno. Tem gente que já deu tiro na cabeça porque não aguentou uma dor aguda uma semana. A nossa felicidade é muito mais frágil do que a gente imagina. A maioria dos velhos que estão se suicidando hoje estão se suicidando no sucesso. O sucesso está fazendo os nossos velhos se matarem, porque eles perseguiram a felicidade e não encontraram alegria. E sabe por que eles não encontraram alegria? Porque na forma como eles se organizaram, eles ficaram sozinhos.
Amém. Amém, irmãos? Então, o diabo falou uma coisa muito sutil. Ele falou assim: o que Deus prometeu? O que Deus fez ao criar o homem? Façamos alguém que seja a expressão da nossa semelhança. Quem está falando isso? Onde essa conversa está acontecendo? Essa conversa está acontecendo entre um pai e um filho e o Espírito Santo. Então, o espírito dessa conversa é o espírito de uma família representada por um pai e um filho. E aí o pai está falando assim para o filho: você estaria disposto a sacrificar a sua exclusividade de ser filho para isso que a gente vive aqui como família, ser compartilhado com outras pessoas? Aí o filho falou assim: conta comigo. E o Espírito Santo falou assim: conta comigo, eu vou pegar esse espírito que a gente tem aqui de pai, filho, comunhão, eu vou pegar esse espírito aqui de amor, graça e comunhão, e você, aquele que vai inocular, aquele que vai entrar pelas narinas de todo mundo, e todo mundo vai ter esse espírito. Daqui para frente agora, todo mundo que conhecer a Cristo vai saber que ele é família. E aí quando você é família, interessa quanto dinheiro você tem? Não, só interessa quanto dinheiro você tem quando você é parente. Parente que quer saber quanto dinheiro você tem, para saber para qual dos parentes vai sobrar seu dinheiro. Não tem nada coisa mais parecido com capeta do que parente. É verdade. Larga da sua mulher e depois vai conversar com os parentes dela. Traz sua mulher e depois vai conversar com os parentes dela. Se eles nunca foram seus irmãos, eles vão te matar à distância, sniper. Pá, eles não querem nem conversar com você, não. Parente não quer conversar quando você faz mal para outro parente. Só família consegue ter essa conversa. Você quer conversar com os parentes da Luciana no dia que você magoou ela? Mas você pode conversar com a família. Com a família dela você tem que conversar. A esperança na família. Por isso que Deus falou para Abraão: sai meio de seus parentes. Seus parentes vão querer que você morre mais cedo para ficar com o seu patrimônio. Mas sua família não. Sua família vai manter você caduco, sem entender nada que você fala. Você vai meter os pés pela mão, você vai fazer cocô na mesa e está lá cuidando de você. Então quem estava criando a humanidade era um conselho de família. Aí o capeta veio e falou assim: não. O dia que você souber o que é certo e o que é errado, você vai parecer com Deus. Deus nunca nos criou para ser igual a Deus. O Pai nos criou para ser semelhante ao Pai e o irmão. Então Deus estava criando uma semelhança. E o diabo estava propondo uma parentela. O dia que você fizer a coisa certa, você vai ser parente de Deus e vai ter todos os direitos que um Deus tem. E Deus nunca quis que você fosse parente de Deus. Ele quis que você fosse a família do Pai. E para ser família, adoção. Sai do mundo do seu direito e vem para o universo da adoção. Famílias são aqueles que nós adotamos, apesar de não ter direito. Para de querer parecer com Deus e seja semelhante ao Pai. Para de pedir que Deus te ajude e peça ao Pai que Ele te oriente. Nós não estamos precisando da ajuda de Deus. Nós estamos precisando da orientação do Pai. E sabe onde é que o Pai vai te orientar? Ele vai orientar um irmão na direção do outro irmão. Porque quando o irmão desorientar, ele vai montar um jantar para o irmão desorientado e vai lá fora pegar o irmão organizado e orientar ele para o irmão que mesmo desorganizado se orientou. Então o irmão desorganizado se orientou e o organizado não queria ser orientado. Então cuidado para que a sua organização não esteja desorientando você, porque pode ser que alguém muito mais desorganizado que você já se orientou. Aleluia, irmão. Aí o desorganizado se orientou e o organizado não queria ser orientado, porque a única orientação é em direção ao quê? Ao que os irmãos se encontrem em família.
e não que eles se organizem como parente. O diabo está querendo que você se organize como quem parece com Deus e não que você se encontre como quem é a semelhança do Pai. Glória a Deus. Aleluia. Fala para quem está do seu lado assim: feliz, bendito, dia da criança. Que esse seja o primeiro dia da semana de quem, como criança, aceita ser orientado pelo Pai. Amém, mano? E não como um velho perdido, caduco, querendo que Deus te ajude a organizar. Quer falar, Matheus? Amém. Meus irmãos, só para em cima daquilo que a gente está ouvindo, essa semana eu ouvi duas coisas a respeito da nossa congregação, né? Primeiro, essa semana a gente esteve lá na Ana Beatriz, uma psiquiatra bem renomada aí no Brasil. Paulo Júnior esteve lá e a gente ouviu o seguinte da pessoal: meu Deus, foi o podcast mais profundo até aqui. E essa semana agora, na próxima segunda-feira, que é amanhã, a gente vai ao ar agora o programa, um mini curso gratuito do Cláudio, lá na RTM, junto com a Mesa Preparada, e a gente ouviu a mesma coisa. Falou assim: ó, de todos os cursos já produzidos aqui, esse é um dos cursos mais profundos até aqui. Então, assim, é só um testemunho. Por que eu estou trazendo essas duas informações? Não para inflar ego nenhum, mas só para lembrar você e eu que isso é nossa congregação, amém? É a nossa congregação alimentando o Brasil, o mundo. Então, amanhã, a partir de amanhã, a gente vai postar nas redes sociais da nossa comunidade. Você vai poder multiplicar com seus amigos. Um papo assim, né, Murilo? Murilo gravou tudo isso, editou tudo isso. Um papo muito profundo com o Cláudio em vários pontos da nossa cidade. Então, assim, divulga isso, comenta lá. Ah, não, esse negócio, comenta lá assim, uhul, tá ótimo. Um emoticon lá, um coração, uma mãozinha. Amém? E isso é a nossa congregação afetando a cidade, o país, o mundo, né, PJ? Então é isso, só para você não perder isso aí, multiplica esse conteúdo. Quando você vê algo da nossa comunidade aqui, envia essa mensagem de hoje, assista hoje mais cedo, envia para um amigo de longe, um amigo de perto, e que Deus continue nos conduzir, amém? Amém, vamos orar. Deus, obrigado, que alegria a gente poder servir, estar e comungar numa comunidade família, onde nós não estamos presos à organização, ao modelo, mas isso é tudo um lembrete de família, não é a bagunça, Deus, é discernimento e a sensibilidade para ouvir a tua ordem, a tua voz, a tua direção. Nós queremos hoje, Pai, não perder esse batismo que nós sofremos hoje, um batismo da comunhão e da comunidade. Nós queremos ser conduzidos em tuas águas. Nos lembra, Pai, quem somos, o nome que o Senhor já nos deu. Nos lembra o nome que o Senhor já nos deu na eternidade e que a comunhão revela para nós. E se há alguém aqui, um homem ou uma mulher, que ainda não discerniu o nome, ainda não recebeu do Senhor o nome, que nós como comunidade possamos ser ponte para que ela receba, para que ele receba um nome, para que ele persiga aquilo que é o propósito do Senhor. Gente bem resolvida, gente que não tem crise de identidade, porque sabe a sua origem, sabe o seu nome, a sua identidade, e assim consegue discernir o destino. É isso que nós ouvimos essa manhã e queremos receber do Senhor. Afia o nosso coração, Pai. Afia o nosso coração e nos conduza, como nós também fomos ministrados pela Mafê aqui, como flechas do Senhor. Nós não somos os arqueiros. Os nossos pais são os arcos, mas o Senhor é o bom arqueiro. E tem hora que a gente acha que a flecha vai para uma outra direção, mas não, é o Senhor que está nos conduzindo com o nome e com o propósito junto ao alvo. Então, Deus, estica os arcos aqui nessa manhã e lança as flechas que precisam ser lançadas. E se há flechas que ainda não sabem o seu nome, que o Senhor venha revelar e nos batizar em nome de Jesus. Nos dê uma semana em paz, ousada, renovada e com alegria. Que a tua graça nos superabunde, Pai. Que o teu amor nos abrace, que o teu Santo Espírito nos ensine acerca de todas as coisas. Lembrando que sempre a mesa da comunhão, em nome de Jesus. Semana abençoada para nós, estamos juntos, até domingo que vem.